Foco Ação gravando. Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, ao som das aves aqui no interior e dos galos cantando, anunciando um novo dia, anunciando mais um dia de vida que nós temos na presença de Deus, que mais um dia Deus nos despertou para vivermos na intensidade com Ele mais um dia de vida. E nós agradecemos a Deus pelo privilégio de poder estarmos vivos, com saúde e na presença de Deus. Amados irmãos, minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês que têm nos ajudado de uma forma ou de outra, ou financeiramente ou espiritualmente. Deus há de levantar muitos contribuintes para o ministério do canal A Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus a vocês que se tornaram membros do canal. Minha gratidão a Deus a vocês que nos ajudam, que estão sempre empunhando a mão no arado, nos ajudando a irmos avante nesse projeto maravilhoso de pregação, de ensino da palavra dentro da sua casa, pois sabemos que o canal Bíblia em Foco é uma igreja dentro do seu lar. E vocês têm recebido a palavra de Deus, e aqueles que recebem de bom grado e não resistem à palavra de Deus, certamente serão abençoados por Deus, porque Deus resiste os soberbos, porém dá graça aos humildes, aqueles que se humilham mediante e perante a sua palavra. Queridos e amados irmãos, hoje eu quero falar sobre o dia em que fui desafiado. O dia em que eu fui desafiado. E olha, meus irmãos, que eu não fui desafiado por qualquer pessoa. Foi um dos desafios ao longo da minha carreira, da minha história ministerial. Mas eu quero compartilhar com vocês uma das experiências maravilhosas em que eu fui compartilhado. Eu, como Paulo, seguindo o exemplo de Paulo, como Paulo de forma alguma, porque não sou ninguém, mas seguindo o exemplo de Paulo, como Paulo na minha força de expressão, seguindo o exemplo de Paulo, agindo como Paulo. Paulo não gostava muito de ser desafiado e ele ia avante. E nós, como Paulo, também sempre recebemos os desafios de uma forma a confrontarmos os desafios. Então eu vou falar para vocês hoje o dia em que eu fui desafiado por nada mais, nada menos que o próprio missionário Davi Miranda, que Deus o tenha em memória. Quero contar para vocês esse pequeno incidente de passagem na minha vida ministerial, e eu sei que vai servir de exemplo para muitos de vocês. Então, meus irmãos, para que vocês recebam os conteúdos do canal Bíblia em Foco, seja reflexão, mensagens pregadas, ensinamentos doutrinários, seja tudo aquilo que o canal faz, vocês precisam estar com os sinos das notificações ativados e vocês precisam estar comentando para que haja relevância, que o canal haja interação, comentários e compartilhamentos e o like. Tem muito pouco like, irmão. Estou muito assim... Eu não tenho como eu fazer, pegar o dedo de vocês e colocar no like, mas o próprio Deus daqui uns dias vai pegar o dedo de vocês e vai colocar no like, porque Deus não é Deus de ingratidão. 100 visualizações tem que ter no mínimo 90 likes. Tem os contrários negativos? Tem. Mas as pessoas que ouvem, as pessoas que visitam, é porque gostam do conteúdo do canal. Querendo ou não, mesmo que seja contrário à sua vontade, você está vendo porque você gosta. E até mesmo esse dos likes negativos me seguem, e eu percebo que neles há uma hipocrisia, que dentro desta hipocrisia eles gostam porque eles estão sempre ali para dar like negativo. Se não fosse seu interesse, você não estaria ali para dar like negativo. Então os likes têm que existir, seja negativo ou positivo. E quem negativa uma obra que é de Deus, vai se ver com Deus, não é comigo. Então eu não estou preocupado com like positivo ou negativo. Fica aí dando like negativo, negativo, negativo naquilo que é de Deus, que daqui a pouco você vai tratar com Deus. Essa é a minha palavra, sem sombra de dúvida, diante de Deus, porque conheço um pouquinho das Escrituras Sagradas. E vocês que estão dando likes positivos em conteúdos brilhantes do próprio Deus, que é a palavra de Deus, você também será abençoado e terá aprovação divina, porque o trabalho do canal Bíblia em Foco é um trabalho de Deus. Com certeza, não é porque eu estou fazendo. Se outra pessoa estivesse fazendo o que eu estou fazendo, eu também ia reconhecer o trabalho dele como um trabalho de um homem de Deus. Mas para ser homem de Deus tem que abrir mão de muitas coisas, de muitos caprichos, tem que combater e pleitear e bater de frente com as coisas erradas. Para ser homem de Deus não pode fazer conluio ou ser parcial. Para uma pessoa defende de um jeito, outra com outra palavra. A pessoa que serve Deus verdadeiramente, ele é imparcial, ele não puxa a brasa, a sardinha para uma instituição, para um obreiro. Ele é com todas o que ele é com qualquer uma. Ele não é uma pessoa dúbia que anda em cima do muro. Então falar hoje que o assunto central aqui não é
outro assunto a não ser o dia em que fui desafiado por nada mais nada menos que o próprio missionário Davi Miranda. Bom, meus irmãos, para vocês que conhecem pouco da minha vida ministerial, eu tive o privilégio de trabalhar, conhecer e viver e conviver e ser aprovado por grandes lideranças a nível de Brasil. Eu não sou uma pessoa que me auto-intitulei pastor, coloquei um jaleco branco, um casaco nas costas e saí por aí dando uma de evangelista do sobrenatural. Não, nas minhas costas não sai asa, das minhas mãos não sai pena, das minhas mãos não forja milagre, do meu coração não sai nenhuma palavra deturpada no sentido da palavra de Deus. Eu tenho muito cuidado com aquilo que eu prego, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu faço. Porque eu sei que tudo que eu estiver fazendo, eu estou fazendo no sentido de uma semeadura. E na semeadura, a lei da semeadura, semear é opcional. O que é opcional? Você compra um carro, a direção hidráulica, ainda hoje, ela não é obrigatória. Tem alguns itens de segurança que é obrigatório, airbag, ABS, essas coisas, mas a direção hidráulica, ar-condicionado, um vidro elétrico, uma tralha, é opcional. Você pede no carro se você vai pagar, se você quiser. Então não é obrigado a vir. Então na lei da semeadura é a mesma coisa, semear é opcional, você semeia se você quiser. Não tem uma lei que diga que você tem que semear. Agora, a lei da colheita é obrigatória. Por quê? Porque na lei da colheita está imbuído o germinar da semente. E na lei da colheita e da semeadura, toda vez que você lançar uma semente à terra, ela por si só vai germinar. E não adianta você querer evitar ou impedir que ela venha crescer e florescer. Então, na lei da semeadura, semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, tenha muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você vive, com aquilo que você semeia, com aquilo que você fala de lideranças a nível de Brasil, de pessoas e também de ministérios e com a sã doutrina. Vocês tenham muito cuidado com isso, porque isso pode acarretar na vida de vocês males intermináveis. Não fale daquilo que você não sabe. Eu vejo aí nas redes sociais, que eu vou voltar falando, pessoas falando do que não sabem, abrindo a boca e comentando sobre a vida de lideranças, de instituições, coisas que eles não viveram, não sabem. Aí comenta errado, falam uma verdade, 10 mentiras sobre a instituição, um pastor, um líder, e aí Deus não aceita. Vai ter que prestar conta daquilo que está falando levianamente. Então não devemos ser levianos. Mas dando sequência, eu me lembro muito bem até o presente momento, no dia em que eu dei entrada no ministério da igreja da IPDA, e fui, na verdade, muito bem recebido por o presbítero que me recebeu. Até foi um dos motivos que me levou a estar na Deus é Amor, foi a forma que ficar na Deus é Amor, forma que quando eu me desliguei da Assembleia de Deus com o pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz, saí recomendado com cartas e fui congregar na IPDA. Bom, quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido por um presbítero que fez com que a minha pessoa ali dentro daquela igreja, uma sede que tinha praticamente 40 igrejas, eu me tornei ligeiro ali, um dos obreiros mais cotados daquele presbítero. Aquele presbítero viu inspiração na vida da gente, a gente se acertou muito com ele, e ele viu a nossa obediência, a nossa submissão, a forma que nós trabalhávamos, e eu conquistei um espaço muito grande ali, já de chegada, porque na verdade eu não fui aprender, eu já tinha ministério, eu só troquei de lugar, o meu ministério só deu sequência. Então eu não cheguei ali imaturo, eu já conhecia muito do Evangelho, então não precisou muito esforço para conquistar o coração de Deus, o coração daquele obreiro. E aquele obreiro veio a acontecer de haver uma seleção, houve uma seleção em São Paulo para os obreiros ir para o exterior. Havia mais ou menos umas 8 mil e poucas fichas preenchidas de obreiros de todo o Brasil e até de alguns países vizinhos da Federação Brasileira que tinham fichas lá. E essas fichas eram selecionadas pela diretoria, pela mesa diretora naquela época. E eu me lembro até dos membros que faziam parte que compunham a mesa diretora naquela época, mas isso não vem ao caso. E essas fichas, então, eram selecionadas pelos membros da diretoria juntamente com a família do missionário. Porque o missionário Davi Miranda, ele fazia questão de, nessas questões mais peculiares, de envio de obreiro, assuntos mais... Na época ele ainda enxergava que ele ainda tinha um pouco de visão, ele ajudar e saber de todas essas envios, essas coisas, essas situações. Então o que acontece? Entre essas fichas estava a ficha do pastor Levi. Só que eu não tinha assim muita noção de que a minha ficha estava lá, o que alguém um dia ia me surpreender desta forma, até porque uma igreja como a IPDA e como a Assembleia de Deus, a gente cresce porque Deus nos deu o chamado e nos vocacionou, porque existem milhões de obreiros, milhões. Então é uma coisa assim que a gente vê a mão de Deus agindo.
E o presbítero que me recebeu já tinha levado minhas fichas para lá, sem preenchida minha ficha, como quando cheguei, cadastral, e já tinha nomeado, e eu praticamente não tinha noção daquilo ali. Minha ficha já estava lá entre aquelas 8.000 e poucas fichas de seleção, onde envolvia Oceania, África, América Central, do Norte, América do Sul, as 3 Américas aqui, a África, a Oceania e os países da Europa. Bom, meus irmãos, o que acontece? Eu estava uma vez resolvendo uns problemas em Novo Hamburgo, e eu conto isso em outros vídeos, mas esporadicamente alguma pincelada. Hoje eu vou falar para vocês mais ou menos montadinho, certinho, como é que funcionou. E de repente tocou o meu telefone, mas eu recém tinha chegado na IPDA, não tinha conhecimento assim, profundo de tanto assim, conhecimento a nível com os obreiros. Mas, enfim, o ministério eu conhecia desde criança, porque, como eu já falei aqui para vocês, a figura o pessoal da Deus e Amor e o pessoal da Igreja Assembleia de Deus não era estranho para nós, a diretoria, porque como tinha a família da minha mãe assembleanos e da meu pai da IPDA, os meus 2 irmãos, quando eu cheguei aqui em Novo Hamburgo, meus 2 irmãos já eram obreiros da Deus e Amor há muitos anos, né? Então, um irmão já tinha falecido, que eu conto em outra história, que também era obreiro, e um outro estava vivo, mas eram os 2 obreiros antiguíssimos, que quando eu era pequenino eu ia com eles para os cultos, visitar, ir num culto e no outro, entendeu? Então o que acontece, meus irmãos? Não sei se vocês estão, eu acredito que vocês estão entendendo perfeitamente. Então, foi selecionada lá em São Paulo a minha ficha. E quando eu estou ali andando em Novo Hamburgo, tocou meu telefone, eu vi o número eles chamavam de PX, mas era o número direto da própria mesa diretora, lá em cima do prédio administrativo da sede mundial, porque a gente conhecia os números, já por causa das reuniões e tudo, a gente já sabia. Então eu pensei, quando eu olhei o número no display do celular, eu disse, puxa, vamos atender isso aqui. Aí atendi o telefone, nada mais, nada menos do que a cantora Débora falando comigo. Puxa vida, eu recém, assim, estava novo ainda no ministério e não esperava ser surpreendido daquela maneira. E era a cantora Débora ligando para mim. A cantora Débora, com a mesa diretora, e a secretariado dela ligando para mim, e fazer algumas perguntas. Perguntou se podia fazer algumas perguntas, pessoal. Com certeza. Aí me lembro como se fosse hoje. Ela disse, é o presbítero Levítico, ele mesmo. O senhor tem disponibilidade para indicar, assim, sem muito... Tudo bem e tal? Tudo bem. O senhor pode falar? Posso. O senhor tem disponibilidade para ir para o exterior? Eu disse, ora, do que se trata? Né? Que você foi selecionado aqui na sede mundial, sua ficha, entre a ficha dos obreiros, falou até o número de fichas, 8.000 e poucas fichas lá, foi selecionada, e você está sendo apontado para ir para o país europeu. A gente não tem bem certeza aqui qual dos países que você vai começar em primeiro, mas a princípio é para ser a Suíça. Aí eu disse, tudo bem, a sua esposa, me lembro se fosse hoje, tem alguma objeção no sentido de ir, de lhe acompanhar? Eu digo, não, de forma alguma. Vocês estão tão dispostos, caso haja necessidade de ir? Estamos dispostos, sim, com certeza. Isso assim, na hora, né? A gente já vem analisando a vida da gente, eu preciso orar, não, a gente já vem analisando de anos, a gente sabe. Você vai comprar um carro, uma coisa, a gente tem que saber analisando de anos, já de meses. Nada pode ser surpresa na vida de um obreiro. Claro que nos surpreende, sim. Fomos surpreendidos, mas não de forma que não sabemos o que fazer ou para onde ir, ou o que fazer, a atitude que tomar, porque o obreiro tem que ter uma vida na presença de Deus ponderada dia após dia, não é só na hora do momento daquilo que vai agir, da forma que vai agir, ou o que vai fazer, ou a decisão que vai tomar, ou a escolha que vai fazer. Ele tem que já estar preparado para as suas escolhas e decisões. Bom, aí então esteja preparado que vai a autorização das passagens para o senhor vir aqui na sede mundial conversar com a diretoria. Com a diretoria e com o missionário, eu pensei, amém? Aí chegou o dia, havia uma pressão, por isso que eu digo para vocês, o dia em que eu fui desafiado pelo próprio missionário Davi Miranda, havia uma pressão de uma urgência no país da Suíça. Foi chacoalhada as fichas e no fichário ler o meu currículo assembleano, meu currículo, a própria pessoa que achou interessante o meu currículo
junto do trabalho com o Luiz Antônio, foi o próprio pastor Lorival e a própria Débora. E a secretaria deles, e aí passaram a ficha para o missionário leu a ficha e tudo que estava no fichário, as recomendações, e o missionário almejou através da ficha me conhecer. Então por isso que eu digo para vocês que eu já conheci o missionário Davi Miranda há muitos anos de distanciamento, mas quando eu digo para vocês que eu convivi com eles e que eu tive acesso à mesa diretora e tudo eles, é porque eu não estou brincando, não foi uma vez nem duas. Aí fomos, então chegou a notificação para nós pegarmos aqui o avião e ir a São Paulo. Aí a gente pegou, foi a São Paulo. Então é muito complexo, não sei se não conhece nada de PDA, não conhece nada de Assembleia, que vocês conhecem por namoro, outros estão chegando na igreja hoje, ou outros viveram lá dentro, mas querem tecer um comentário para destruição daquilo, da instituição ou da pessoa. Vocês não estão agindo certo. Vocês têm que saber, no cerne da questão, quando vocês vão combater um erro dessas igrejas, vocês têm que combater os erros da igreja, não a instituição. Vocês têm que combater os erros da vida do líder, não o líder. Então vocês têm que saber o que vocês estão falando, porque vocês não podem falar o que não é. Vocês vão tecer comentários sobre, um pastor assembleano, fale o que é, o que não é, não fale. Não vai pegar aquele fato negativo e já trazer para um contexto e começar uma narrativa grande em cima de muitas coisas que nunca existiu e desestruturar a pessoa ou o que ele é naquilo que ele é. Então você fale aquilo que está errado. Quem está entendendo? Não haja dois pesos, duas medidas, porque Deus não se agrada de tais julgamentos temerários. Você tem que falar o que é, combater o pecado, nunca combateu a pessoa ou a instituição. Você tem que combater os erros da instituição. Então eu vejo aí no YouTube muitas pessoas combatendo as igrejas, porque são usados pelo diabo para a destruição da igreja. Não é combater os erros de uma igreja. E tem igrejas, instituição, que já nasceram com seus CNPJ, própria instituição, tudo corrompida. Não é de Deus nem a instituição, nem liderança, nada. Então você tem que saber muito bem o que você vai comentar, para não fazer injustiça e colocar todos no mesmo balaio. Como dizia meu falecido pai, fazer uma confusão. Então tenha muito cuidado. Isso não é para qualquer um tecer comentário. Por isso que tem alguns levianos que vêm aqui e dizem: pecado, você blasfemou contra o Espírito Santo. Blasfema contra o Espírito Santo aqueles que não sabem o que faz, não sabem o que falam e não conhecem a Escritura. Ou aqueles que querem, mesmo conhecendo, deturpar as Escrituras e destruir a essência do Espírito Santo e do Evangelho. Então cuidado. Não é muito assim fácil não. Tem que ter muito respeito e conhecimento. Bom, chegamos até o prédio ali. O prédio administrativo é muito complexo para as pessoas que conhecem poucos. Em outros vídeos eu vou estar respondendo para as pessoas perguntas e fazendo vídeo tais como as pessoas perguntaram. Tem pessoas que vêm aqui comendo no rodapé porque ele detesta Deus é amor, detesta o missionário Davi Miranda, detesta um líder da Assembleia, então ele quer criar mais do que tem. Não. Você não pode criar as coisas, fantasiar, ilusionar. Você tem que falar o que é. Por exemplo, alguém diz assim: me disseram que Davi Miranda era um combatente ativo contra a TV, contra divórcio, contra a política, e tem um filho dele na política, um genro, uma coisa. Não, Davi Miranda até o presente não tinha ninguém política. Agora, nessa nova jurisdição, eu te afirmo que futuramente pode surgir. Porque as ideias ministeriais são completamente... Mas não é o assunto aqui, eu só estou dando uma pincelada. Então ele diz assim: Davi Miranda combatia a televisão e tinha um monte de televisão na sua casa. Como é que você diz que Davi Miranda tinha televisão na casa dele? Você já entrou dentro da casa de Davi Miranda? Faz Davi Miranda? Em memória, você entrou? Se você não entrou, tem que falar. Eu não sou contra uma televisão se é para assistir um YouTube, uma coisa, ou um hino, porque a televisão é igual a uma tela de computador. Aqui a questão não é a televisão, ou se é hipócrita ou não. A questão é: você entrou para dizer, ou você está acreditando em youtubers, ou em pessoas que tinham raiva de Davi Miranda, que tinham ódio de Davi Miranda? Não pode confundir as coisas. Tem os odiadores de Davi Miranda, os que detestam ele, que têm raiva até da fala dele. E tem aqueles que criticam o que está errado nele, que ele precisava ter mudado. Então tenha muito cuidado. O nosso trabalho aqui é falar as coisas da forma que ele agiu errado, como qualquer ser humano, mas que agiu errado, que podia haver uma mudança para o melhor bem da obra, entendeu? Mas nunca comentar o que nunca foi cometido ou feito por ele. Então eu não posso afirmar que Davi Miranda tinha televisão dentro de casa. Primeiro, porque na mansão dele eu nunca fui. Nunca fui. Ah, mas o fulano foi. Tem fulano que foi, é mentiroso. Tem gente que tem raiva dele porque saíram de mal com a Deus é amor, foram colocados para fora do amor. Tem outro ministério de formação e detesta falar a verdade, só fala o que lhe interessa para puxar sardinha para a sua brasa. Então tem que cuidar.
eu, conhecendo o Davi Miranda, não acredito que ele tivesse televisão dentro de casa. E se ele tivesse televisão, para mim não tinha problema nenhum. Nenhum. O único problema é que ele pregava contra a televisão. E a pessoa tem que viver o que prega. A pessoa não pode viver o que não prega. Tem que pregar o que vive e viver o que prega. Então, voltando ao meu assunto aqui, que esse assunto eu esclareço para vocês se vocês querem que eu fale em outros vídeos. Então, tem alguém afirmando aqui, Davi Miranda era um hipócrita. Cuidado. Cuidado com a língua. Como é que você pode dizer que ele é um hipócrita se você não conviveu com ele? As atitudes, não. Atitudes erradas a gente condena em qualquer pessoa do meio evangélico. Até eu devo ter falhas. Só claro que eu corrijo para mim não ser que nem essas pessoas. De forma alguma eu quero correr no mesmo erro deles, mas eu sou um ser humano falho. Então, Davi Miranda tem muitas falhas no sentido, eu vou explicar em outro vídeo, no sentido de que Davi Miranda, no final da carreira, não governava sozinho, era que nem os conselheiros de Faraó. O Faraó automaticamente não matou aquelas crianças sozinho. O Faraó, aquelas crianças foram de cabeça para baixo no Nilo porque tinha os conselheiros de Faraó que diziam: e que tal, Faraó, se você jogá-los no Nilo? Ah, é verdade, Nilo. Então, tem os conselheiros de Faraó. Então, Davi Miranda, muitas ideias não tomou sozinho. No final da carreira, ele foi muito manipulado quando estava velho e cansado em dias. Então, não estou defendendo ele. Tinha ali o Antônio Ribeiro, que muitas coisas erradas colocou na cabeça do missionário. O Antônio Ribeiro não fala mal dele. Claro, o que é errado tem que falar. Por exemplo, aquelas concentrações com transmissão dentro da igreja. Aquilo ali era bom se as pessoas ouvissem, mas ninguém queria ouvir aquelas caixas de som falando sozinha. Então, que tudo foi ideia de Antônio Ribeiro. Eu volto falando sobre ele no outro vídeo. Mas assim, ó, Davi Miranda, você não sabe da vida dele se ele tinha TV dentro de casa ou não. E não é no Diz que me diz que pessoas que têm raiva e ódio dele. Você tem que saber o que a família Miranda fez e o que não fez. Então, os vídeos do canal Bíblia em Foco, quando eu falo alguma coisa, eu falo que eu tenho certeza, o que é. Tudo que eu gravei aqui sobre ele, que alguém diz, tá falando do homem depois de morte, deixa eu descansar. Não, eu falei porque as coisas que estão erradas, seja na vida do missionário, de quem quer que seja, tem que servir de exemplo para correção na vida dos outros. E falei porque o povo precisa saber o que era Deus é Amor antes e o que ela é agora. Vocês entendem? Então a Deus é Amor antes era uma igreja muito melhor que agora, mesmo com os extremos que ela tinha. Porque hoje com o liberalismo que ela tem, ela é pior do que quando ela tinha extremos com o Davi Miranda, quem está entendendo? Porque os extremos do Davi Miranda eu não concordo com nenhum. Mas os extremos do Davi Miranda podia ser corrigido por um líder eficaz que tivesse o Espírito de Deus. Agora, infiltrar liberalismo destruidor dentro de uma igreja? De forma alguma. De forma alguma. Não sou nem do extremismo e nem do liberalismo. Mas como era uma visão de fundação dele, ele foi o primeiro a tocar o trabalho, um líder que tivesse espiritualidade, conhecimento, estudos, teologia, que se preparasse para o nível de hoje para a igreja, ia só melhorar Deus é Amor no que precisasse, aí não ia mexer em nada, mas eles bagunçaram o coreto, eles terminaram com a igreja Deus é Amor de 20 anos para cá, de forma tal que não dá mais para congregar na IPDA. Isso aqui é a realidade que eu estou falando para vocês, não dá, porque o culto da Deus é Amor se transformou numa coisa voltada só para dinheiro e agouro, prognosticação, revelações, agouro, não é mais aquele culto, aquela Deus é Amor que eu conhecia 40 anos atrás, conhecia 40 e poucos anos atrás, pequenininho. Chegava a dormir encostado assim, às vezes quando estava numa concentração, vindo no ônibus cansado. E isso eu conheço ela, conheço de origem, então não adianta vir querer fazer mim na minha cabeça. Bom, então contando para vocês, lembrando aqui que eu não estou defendendo o missionário naquilo que ele errou e também não quero aceitar que alguém condene ele naquilo que ele não praticou. E não sou advogado dele, nada dele. Eu só sou uma pessoa que gosta de falar a verdade. Porque muitas pessoas ouvem o meu canal e perguntam quem era Davi Miranda, quem era Luiz Antônio, quem era isso. E se eu tive o conhecimento, eu vou clarear para as pessoas para ninguém ficar dúvida em cima do muro. Ou falando coisas que não sabe, pecando. Aí sim. Não é estar blasfemando contra o Espírito, porque o homem não está blindado para ser o Espírito. O homem é o homem, o Espírito Santo é o Espírito Santo, mas está mentindo contra o caráter da pessoa. É muito simples, e mentira também não é de Deus. A mentira é uma coisa diabólica, que tem por pai o próprio diabo. Então é diabólica a mentira, então não minta. Davi Miranda, abre a boca e vai falando, quem é você para falar de Davi Miranda? Você tem histórico para entrar no nome dele, e quando eu entro no nome dele, de qualquer homem como Luiz Antônio, pastor Luiz Antônio, qualquer homem desse, eu entro com sabedoria, porque eu estou tratando de um homem que um dia pode ter sido 100% fiel, outros foram até o fim fiel, com as suas falhas e fraquezas, outros caíram no meio da estrada, mas eram fiel, e mesmo em qualquer questão daqueles que se mantêm, daqueles que eram e depois não foram mais, e desses que não são mais, você tem que pautar e falar aquilo que é. Vocês entendem, meu irmão? Porque vamos prestar conta, o evangelho é uma coisa muito honesta, muito séria. Então esse é
o diferencial do canal Bíblia em Foco, que vocês podem analisar vídeo por vídeo. Perdão. Vídeo por vídeo, meus irmãos. Vocês podem analisar vídeo por vídeo que vocês vão ver que não tem conversa fiada, não, de forma alguma. Então, nesse dia que fomos desafiados, chegamos ali, prédio administrativo muito difícil, de acesso, cheio de segurança, vocês sabem o que é. Para começar, um obreiro que não é qualificado, que tem obreiro que fundou a igreja e disse que era isso, eles eram na ausência da diretoria, eles eram por conta própria, eles se autoconsagravam, eles pegavam o jaleco e saíam. Por isso que até hoje tem esses obreiros que servem de Deus amor, que prega arrebatamento um atrás do outro, que prega essas coisas aí do sobrenatural, essas coisas que nunca o ministério, a diretoria, nem o missionário concordava com muitas dessas coisas. Muitas sim, mas outras não. Então a gente sabe tudo que a igreja dava vazão e aquilo que ela não dava vazão. Então eles saíram por aí se autoconsagrando e eram os obreiros. Então essas pessoas nunca passaram o portão da roleta ali do prédio administrativo. Eles nunca passaram naquela roletinha ali que dá acesso aos elevadores. Eles não conhecem a diretoria, mais precisamente, que a diretoria, os membros da diretoria muda bastante, mas o da família sempre permanece, que é outra que eu já falei em outros vídeos. E há um erro e há um acerto, porque se os membros da família são honestos, é melhor que os membros da família toquem, sempre passando por os membros da diretoria, porque os membros da família não podem trocar. Se trocar os membros da família, troca a essência da fundação daquela igreja. Então isso que aconteceu no Deus Amor. O missionário foi deixando muitos filhos tomar conta de uma forma errada e foi acontecendo que perdeu a essência. Então, se é para manter a essência, que seja os da família junto com a diretoria. E se é convenção, que convenção não se venda pelo voto e que ela possa governar com o governo espiritual. Esse é o meu parecer. Vocês querem entender o que eu estou falando, meus amados? Então, aí tem pessoas que nunca passou aquela roleta ali e quer saber falar de PDA, de Deus é Amor, de Davi Miranda, né? Não conviveu, não sabe nada. Outros têm a Igreja do Amor como uma seita diabólica, porque nunca viveram lá dentro. Outros xingam o missionário como se ele fosse um menino. Isso é o mundo que nós vivemos hoje, como alguns esquerdistas xingam o presidente da República de qualquer nome. Só falta comparar, até rebaixo mais o presidente da República que o seu cachorrinho de estimação. Então as pessoas não têm vergonha nas suas caras, não têm papas nas suas línguas, no sentido de que tem papas na língua, não é para ter quando é para pregar contra o pecado. Aí eles não querem. Agora, para falar das pessoas, eles vão falando o que bem entende na sua cabeça. Então eu passei aquela roleta, autorizado pelo PX lá de cima do último andar onde ficava o missionário, para baixo, porque eu fui convocado por ele próprio. Então, quando eu cheguei na Deus é Amor, que eu digo que há um diferencial entre mim e todos os demais que saíram de lá e fundaram igreja, e os outros que fundaram igreja que nunca nem contato tiveram com ele. Eram obreirinhos, eu digo obreirinho, não existe obreirinho, mas era obreirinho no sentido de que eles pegam o jaleco, era auxiliar da igreja, cooperador, botavam o jaleco nas costas e saíam. Porque os cooperadores bons da IPDA nunca fizeram isso, mas eles se autoconsagravam. E aí estão por aí hoje dizendo que aprenderam essas práticas. Claro que a grande maioria aprenderam, porque a Deus é Amor é uma igreja que dá muita vazão para campanhas e correntes, então a grande maioria dessas pessoas sentiram o direito de se usufruir daquelas campanhas e correntes e começaram a inventar histórias e modismo. Bom, esse foi o mal da IPDA. Campanhas e correntes, que ela ovacionou quase que desde o começo. Bem no começo não, era cultos de campanhas, mas não era campanhas denominadas campanhas e correntes tal, em cima de uma temática. Então isso aí destruiu. Então um dia eu volto falando para vocês tudo que destruiu a essência da IPDA, a essência do que ela era, tá? Mas hoje o assunto é meu, mais íntimo para não ficar muito longo o vídeo. Então o que acontece? Fui desafiado, o PX tocou lá para baixo, autorizou a segurança abriu as roletas, eu subi com a minha esposa. Me lembro como se fosse hoje, meus filhos ficaram em casa, porque era muito cansativa a viagem. Para eles eram muito pequenininhos na época, a minha menina tinha 6 anos e o meu menino tinha, acho que... A minha esposa estava grávida do meu segundo menino, que hoje tem 16 anos. Então o que acontece? Subimos, chegamos lá, para quem não conhece, tem uma fileira de cadeiras, é um prédio muito organizado. Então tem pessoas que dizem que a IPDA não tinha organização para continuar tocando a igreja como ela era. A IPDA tinha e tem muito mais organização que qualquer igreja. Ela não fez as coisas mais corretas porque não quis. A IPDA tem dinheiro, poder, conhecimento, e as igrejas da IPDA chegou
em todos os países do mundo onde chegou a Assembleia de Deus. Até digo para vocês que tem gente que quer colocar Deus é Amor para baixo da Assembleia e outros querem colocar a Assembleia para baixo dela. Deus é Amor e a Assembleia são duas igrejas pentecostais que conquistaram o mundo. O mundo, não tem duas igrejas pentecostais maior que a Deus é Amor e a Assembleia, não existe. Porque aonde a Assembleia chegou com 3, 4 igrejas, a Deus é Amor chegou no mínimo com uma. E tem países que a Deus é Amor chegou primeiro que a Assembleia, tendo uma igreja ou duas ou mais, que a Assembleia nem sequer chegou. E eu provo para vocês. Então o que eu falo aqui, eu não gosto quando eu não defendo a IPDA mais nessas áreas que ela errou, mas eu sempre vi aquele negócio de obreiros que não conheciam nada a Deus é Amor na Assembleia, humilhando a Deus é Amor. E os obreiros de Deus é Amor que não conheciam nada de Assembleia, humilhando a Assembleia. Então não sabem num ministério nem do outro, querem falar do que não sabe. Então o que acontece? Essas igrejas têm uma influência muito grande. Então por isso que eu sempre cito essas duas igrejas nos meus vídeos, e essas igrejas têm que condenar as práticas erradas nelas. Por quê? Porque como nós estamos publicamente em rede e as igrejas tornam as suas pregações públicas e ganham pessoas, trabalham em cima de pessoas, de ser humano, intelecto, alma, coração, mente, o que acontece? Essas igrejas acabam destruindo com a vida das pessoas se elas não estiverem certas. Então tem que ter alguém que clareie para as pessoas o que é essas igrejas, com certeza. Então quando a gente fala dos erros aqui grosseiros, a gente diz para vocês aquilo que não tem mais como mudar. Por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja que não muda mais, acabou. O que o Daniel Bergo Nervin fez, acabou. Então vocês que estão lá, que acham que tem esperança que vai mudar, pode sair fora, que isso nunca mais muda. A Deus e Amor está indo para o mesmo caminho. É uma pena, é uma lástima, porque são dois ministérios erguidos por Deus. Mas chega um momento que não tem mais como você estar ali dentro. Porque quem é que vai concordar com lama, com sujeira, corrupção no dinheiro, corrupção na vida conjugal, corrupção na instituição criada por Deus, que é a família? Ninguém. Então você não vai ficar, mas esse é assunto para outro trabalho. Vai colocando nos comentários o que vocês querem que fale. Tá certo? Porque a gente começa a falar e vem muitas coisas boas que há necessidade de ser falado. Por exemplo, desmistificar aqui, se vocês me cobrar, em outros comentários eu venho falando um vídeo só sobre aquilo que acusam, falando mal de Davi Miranda, o que ele é, o que não é. Existe um ódio em cima da pessoa de Davi Miranda que faz com que os seus opositores comentem e falem muitas coisas que ele nunca foi na vida. Vocês querem analisar o que eu estou falando? Bom, vamos continuar. Então daí subimos, chegamos, sentamos naquelas cadeiras primeiras, daquelas cadeiras primeiras você vai esperando até que você seja chamado. Então eu tive o privilégio, não uma só vez, depois eu falo de outras acontecidas, mas aqui é o dia que o missionário Davi Miranda me desafiou. Aí chegou meu momento, eu me lembro até hoje a pessoa que veio ali me chamar, foi o Alano de Oliveira, que era responsável aqui do estado do Rio Grande do Sul. Coincidiu que ele me conhecendo, ele estava na mesa diretora nesse dia e o missionário pediu para ele ir lá me chamar. Então o Alano de Oliveira foi quem foi lá me chamar para mim ir até lá a presença do missionário. Eu me lembro que estava toda a família, estava o missionário, estava a irmã Ireni, a Débora, a Leia, o Davi Miranda Filho, só não estava o Daniel Miranda nesse dia. Toda a família ali, na parte de trás da mesa. E lá atrás da mesa também ficava, junto sempre com a família, o pastor Antônio Ribeiro. Essa mesa diretora que me recebeu. Então quando eu falo que conheço esses obreiros todos, eu tive o privilégio de conhecer. Foi longa história, longa história. E quando eu cheguei na frente do missionário, que eu tive o privilégio de daquele oportunidade de lhe conhecer, é porque vocês, alguns de vocês, não é todos, falam do que não sabe. Então falar do que não sabe é muito fácil. Agora, falar o que é, aí é difícil. Então eu tenho humildade para falar as coisas que eu acho que o missionário errou e que trouxe um prejuízo grande, que não foi reparado porque eles não quiseram reparar, e muitas das coisas no final já foi tudo aconselhamento de pessoas que estavam em volta dele, que podia melhorar para o bem da obra, que não melhoraram. E essa nova liderança com visão ampla podia melhorar, mas não melhoram. Então não era tirar as ideias do primeiro líder, era melhorar o que precisava ser melhorado. Vocês querem analisar essa situação? Então analise isso em casa quando você estiver ouvindo o vídeo. Bom, aí o que acontece? Quando eu cheguei próximo ao missionário, eu entendi o seguinte: por que pessoas idolatram o missionário, idolatravam o missionário? Tem pessoas que idolatravam o missionário porque não conhecem Bíblia. Alguns são analfabetos de colégio secular e outros são analfabeto espiritual. E mesmo sendo analfabeto, as pessoas teriam que ser mais orientadas pela igreja e pelo próprio Deus a não idolatrar. Mas os próprios obreiros e o próprio missionário às vezes contribuiu para que houvesse essa idolatria em algumas partes. Então as pessoas idolatravam ele, e isso é um grande pecado.
Só que quando eu cheguei próximo a ele, eu vi um homem simples. Isso é o pastor Levi falando. Eu vi um homem simples, de calça social, chinelo de dedo, sentado na cadeira, tratando as tratativas do ministério. Vi um homem até, em algumas áreas, bem ausente de conhecimento profundo de causa. Vi um homem que precisava ser ajudado. Mas por trás de tudo isso, eu vi sim um homem de Deus. Eu vi um homem de Deus. É claro que pode ter os seus defeitos, pode ter tido seus momentos de assalto, de problemas, de ira, porque talvez não era fácil a situação e o contexto em qual ele vivia. Muitas das coisas que ele queria que acontecesse na vida dele e na família e no ministério não aconteceu, e ele viu ruindo as ideias daquilo pelo qual ele trabalhou. Então, acredito que teve momentos muito difíceis na vida dele. Mas em si, voltando ao assunto, vi um homem simples, de calça social, chinelo de dedo. Não que não possa usar uma calça jeans, estou dizendo que o homem que eu encontrei. E em volta ao próprio missionário, não tem como negar que existia um clima de paz e de serenidade, de santidade na vida dele. Isso aí era óbvio. Isso aí é a mesma coisa que querer negar o que é visível. Não tem como que você querer negar as coisas que elas são. Então, como eu digo para vocês, combater os erros da pessoa, as coisas que estavam erradas. Agora, falar o que não é de forma alguma. E ali sentei, me lembro que fosse hoje, ele estava lá folheando as folhas, passando o dedo na língua, folheando aquelas folhas bem velhas, já com aquele óculos muito fundo de garrafa, eu já não enxergava mais nada, precisava do auxílio, naquela época já acho que das filhas ali, de alguém. Por isso que eu digo que muitas coisas que podia ser mudado no final, não foi mudado, porque não tinha conselheiros para dobrar ele, que talvez ele tivesse a sua posição forte para dobrar no sentido de ele aceitar, não coisas erradas, mas coisas boas para dentro da igreja. Então ele precisou sim, porque há um perigo muito grande nos conselheiros de Faraó, que desmata, joga no rio Nilo. Sempre vem a ideia deles, vocês entendem? Sempre tem um conselheiro de Herodes, ou um Herodes, ou então um conselheiro de Faraó, que dá as ideias, que pinta o quadro. Então vocês têm que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. E eu me lembro que ele folheando aquelas folhas, ele me desafiou. É esse o casal, Ereni Débora? É esse o casal? Como dizer assim, já estava sendo bastante comentado. É esse o casal, pai. É esse o casal, sim, Davi. Aí ele disse, novo? Novo ele? Novo ele? Meu Deus, e ela bem mais novinha. Eu me lembro se fosse hoje que ele disse, bem magrinha. Acho que ele ficou meio, até meio com pena da Maraca, no sentido que ele olhou para aquela mulher magrinha, franzininha, mas não viu o teor de força de Deus que estava dentro daquela mulher. Então isso aí eu me lembro se fosse hoje, acho que também a Receita estava conhecendo, e ele falou do corpo, da estrutura física, mais magrinha, e aí ele perguntou para ela, não tá disponibilizada, minha filha, não vai sentir saudade da família, do pai? Ele não conversa muito, conversava bem pouco, e aí a Maraca disse, não, de forma alguma. Ele está preparada, minha filha? Sim, estamos. Aí ele perguntou para mim, e você está preparado para o desafio? Eu digo, estou. Aí ele passou o desafio, e o desafio era o seguinte, não era muito fácil. O desafio era assumir as igrejas divididas da Suíça. Igrejas tais que eu posso voltar falando em outro vídeo, que eu encontrei muita gente rebelde. E os rebeldes que estavam lá, alguns eram do Rio de Janeiro, outros de Minas, e de vários estados, e de vários países, até do Equador tinha pessoas lá. Então o que acontece? A Suíça é um país onde as pessoas migram para lá para melhorar de vida, porque é um país de primeiro mundo. E aí muitos chegam lá e casam para poder adquirir cidadania, e aí começa a acontecer as coisas erradas dentro do casamento da vida. Volto outro dia falando. Então o que acontece? Encontramos lá pessoas que mentiam para o missionário de lá, enganavam ele me enganava. Alguns que iam fiscalizar, ficavam do lado dos obreiros, voltavam mentindo para ele também, os próprios homens que ele confiava. Então a igreja é uma coisa muito complicada. Então a casa que era para nós morar já não existia. Então é assunto para outro vídeo. Vocês me cobram que eu falo outro vídeo, as lutas e dificuldades da Suíça. Então acontece o seguinte, ele disse para mim o seguinte, vai assumir igrejas divididas. Dividiram as igrejas lá e levaram os membros. Então o Zurich, na Suíça, a igreja que dividiu cultuava embaixo, no mesmo prédio, não me lembro se um andar acima, um ou dois andares acima ou abaixo da Deus e Amor, no caso que era a IPDA. A divisão levou todos os membros, ficou só 3 mulheres ou 4 lá na igreja Deus e Amor, o resto o obreiro levou tudo.
Bom, se porventura estiver me ouvindo e quiser contestar, não adianta contestar com mentiras, porque o povo sabe o que é verdade e o que é mentira. Tive uma grande resistência de chegada, porque o presbítero responsável de lá fazia com loiro, com lá, já estava há muito tempo lá, tinha dominado todo o sistema lá, conhecia bem, então ele não ajudava os que chegavam, aquela velha história. E a gente teve uma dificuldade atrás da outra, porque ao invés de ter contrariedade com a dificuldade da divisão da igreja, que tinha 4, 5 pessoas que ficou ali na IPDA, um aluguel caríssimo de 2.200 francos na época, suíço, para pagar, com aquelas 4, 5 pessoas, e o presbítero responsável, que podia unir as outras igrejas, fazer alguma coisa, lutar pela igreja para suprir a necessidade até que aquela igreja alavancasse, ele, ao invés de ficar ao lado da gente, mostrar as coisas para a gente, tratar a gente com respeito, fazer a gente conhecer todo lugar, pisar os pés bem no chão, ele se levantou contra a gente também, ficou do lado de financeira, fazendo confusão e fechando as portas de tudo para a gente. E a gente não conseguiu trabalhar como era para trabalhar. Mas o desafio era esse, assumir igrejas divididas. Tem fé, meu filho? Eu disse, puxa vida, claro que tem, vamos embora. Então esse foi o desafio. E pela graça de Deus, conversamos com ele, trocamos alguns assuntos ali, e ficamos ali amigo, conhecido do missionário, e aceitamos o desafio dele e fomos. E no outro vídeo eu quero contar as dificuldades desde a saída do aeroporto até a chegada e um pouco do que aconteceu lá, para vocês ter noção. Mas hoje fica esse vídeo aí falando do dia que eu fui desafiado pelo missionário, e o desafio era assumir igrejas divididas. E eu fui e assumi as tais igrejas divididas. Então, eu quero deixar um adendo aqui. Vai ficar duas coisas na mente das pessoas. Aqueles que dizem que a pessoa não pode sair de uma igreja para ir para outra porque é um divisor. E aqueles que vão dizer que a pessoa tem que sair de qualquer jeito. Está errado, tanto um como o outro. Os idólatras da IPDA, da Assembleia, que acham que um obreiro, quando não tem mais condições de estar naquele ministério, por causa das que não há concordância com a forma de pensar bíblico dele, que sai quieto e abre um trabalho que é a aprovada de Deus, e a diferença entre aquele que leva as ovelhas do rebanho e abre um local como aconteceu lá no mesmo prédio. Isso Deus não aceita de forma alguma. Agora, abrir trabalho nunca foi divisão e nunca será quando a pessoa faz um trabalho que há uma necessidade de mudar. Agora, não adianta abrir trabalhos para ser o mesmo trabalho. Então, daí a gente percebe o interesse, o próprio Deus conhece o coração daqueles que estão abrindo. Então, nenhum nem outro está certo. Você vai sair, saia pela porta e faça o seu trabalho. Abra o seu trabalho, se as pessoas quiserem ir de qualquer outra igreja para lá, você vai receber, porque é Deus que está fazendo. Agora, você rasgar pelo meio algo com mentira, com confusão, com conversa, com inveja, e ficar ali, enquanto está dentro de um trabalho, preparando para dar o bote e saltar, isso não é de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray sobre esse tema maravilhoso do dia que fui desafiado pelo missionário Davi Miranda. Se vocês querem saber bem mais sobre o que eu penso, com relação a algumas coisas, comentar sobre ele e outras coisas sobre a igreja, sequência dos vídeos, vocês deixam nos comentários, tá? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.